misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Nós podemos dar graças ao Senhor. Aleluia. E cada vez que nós chegamos na presença dele, na sua casa, é vitória. Aleluia. Porque quantas vezes nós enfrentamos lutas diárias, tantas barreiras que se levantam para impedir a nossa caminhada. Mas o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. Ele vem rompendo tudo e a gente chega para dobrar os nossos joelhos, interceder por aqueles que não podem, interceder pelos nossos lares. E você tenha certeza que as suas orações estão diante do Pai. Irmãos, eu vou aqui ler uma palavra. Eu ontem estava na minha casa e fazendo as minhas coisas e correndo uma coisa e outra e pedindo a Deus que me desse uma palavra. E os irmãos já sabem que eu não sou pregadora, talvez um dia, quem sabe, né? Mas a gente fala de Jesus. Falar de Jesus é bom, né? Falar da gente mesmo não edifica. Mas falar de Jesus é muito bom, porque Jesus é maravilhoso, né? Ele morreu por nós, ele luta por nós, ele é a nossa força, é o nosso pastor, é o nosso amigo, o nosso refúgio. Ele é tudo para nós, né? E eu pedi uma palavra e veio algo ao meu coração e eu fiquei ali. Eu falei, mas Jesus, será que é isso mesmo? Jesus, eu fico pedindo, a gente fica pedindo para Deus confirmar. Enfim, um dia se passou, eu li, eu orei e parava de fazer uma coisa que eu estava fazendo, ia lá e falava com o Senhor de novo. E eu fico nessa luta assim, irmãos, eu quero até pedir oração. Porque quando Deus, eu não sei, a gente fica nervosa, né? A gente fica com medo, porque a palavra de Deus, ela é pura, ela é genuína. Não é qualquer coisa que você vem aqui falar, né? E a palavra de Deus precisa de enfeite, né, irmãos? Às vezes eu vejo tanta coisa assim, mas enfim. E aí eu sentava, e estava varrendo, e depois eu parava de varrer, não fazia nada direito, mas eu falei, Jesus, confirma a tua palavra. E aí quando eu cheguei aqui no ensaio à noite, eu abri o celular, que eu não costumo fazer isso na igreja, não gosto. Se alguém me ligar na hora do culto, irmãos, ninguém fala comigo. É no trabalho, é na igreja. Eu não consigo ficar no celular, não consigo ficar lendo a Bíblia no celular, não consigo cantar no celular. E ontem aqui no ensaio eu peguei o celular, que eu pus no bolso, estava pesando, e abri e estava lá a mesma palavra. Eu falei, então é essa mesmo, Jesus. Glória a Deus. Que está lá em Coríntios, 2 Coríntios 12. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios 12, vamos todos ler. 12. É uma palavra bastante conhecida, mas a palavra do Senhor se renova. Nós estamos aqui para te ajudar. 2 Coríntios 12, no versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É só a primeira parte do versículo. E disse-me, o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne. E aqui eu lendo algumas passagens, a Bíblia não relata qual espinho era. E aí aquilo incomodava Paulo. E Paulo orando, e o Senhor falou com ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus. Irmãos, isso é para nós entendermos que nós não somos nada. Nada. E muitas vezes nós temos, eu não sei qual espinho que você tem na carne. Eu não sei. Talvez você tenha questionado com Deus, talvez você venha falando com Deus sobre o espinho na sua carne, eu não sei o que é. Eu tenho o meu, você tem o seu. Mas tem coisas que Deus deixa na nossa vida para que nós venhamos nos lembrar que a essência é dele e não nós. Paulo teve uma revelação aqui, e a revelação que ele teve do terceiro céu. E Deus mostrou muitas coisas para ele, coisas gloriosas que não cabia o homem ver e entender. E Deus mostrou.
E Paulo fala que ele não queria se gloriar nesse homem que teve a revelação, mas sim no Senhor que deu a revelação para ele. E aí ele vem discorrendo o texto. E tanto é, irmãos, que Paulo teve essa revelação, e ele veio falar disso 14 anos depois da revelação que Deus tinha dado a ele. Então ele fala que ele teve a revelação, Deus deu a ele, mostrou coisas que não cabia a ele, ao homem. Tem coisas que é só para Deus, não é para a gente entender. E aí Deus fala, ele fala assim, ele vai falando: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Esse homem que ele está falando, conhece o homem, é o próprio Paulo. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então, eu acredito que Deus deve ter mostrado coisas gloriosas a Paulo, coisas maravilhosas que não subiu ao nosso coração, irmãos. Nós só vamos ver quando nós estivermos com Ele na glória. Mas Deus revelou a Paulo. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, não serei ignorante, não serei desentendido, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, para ninguém o idolatrasse. Não, Paulo teve aquela visão, sabe quando vem aqueles pregadores, e aí a pessoa idolatra. Irmãos, eu aprendi, assim, eu tenho algumas experiências na vida, a gente vê alguns irmãos de pregar, esses pastores renomados, né? E aí a gente vê que a palavra é ministrada, acaba o culto, os irmãos vai e pede para o irmão orar, mas a palavra já foi ministrada, você já foi abençoado. Irmãos, a glória é dele. É ele que dá a palavra. Se ele não dá, você pode falar o quê? A palavra é de Deus. Então Paulo estava falando aqui que ele teve uma revelação, ele era o escolhido de Deus. Os irmãos sabem a vida de Paulo. Foi um homem que perseguiu os cristãos, matou muitos deles, mas Deus escolheu. A conversão de Paulo foi coisa maravilhosa. Quando Deus se revelou a ele no caminho de Damasco, ali ele caiu do cavalo, né? E Deus falou com ele assim: Paulo, por que me persegues? Né? E Deus fez aquela obra, ele ficou cego, e ele é o escolhido de Deus. E aqui Deus discorre no texto, Deus revela, e Deus fez coisas maravilhosas na vida de Paulo. E aí vem vindo, porque se quiser gloriar-me, não serei desimpedido. A glória é dele, a essência dele. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, irmãos. Então, é isso. Paulo tinha um espinho na carne. E acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta. A graça do Senhor, o favor não merecido, nós não merecíamos. Às vezes tem pessoas que falam que, né, às vezes acha que né? Às vezes a gente acha que a gente é mais importante, sobe às vezes o nosso coração, né? Que o nosso coração é enganoso, do que o mendigo que está lá. Deus ama você, me ama, e da mesma forma, ama aquele que está lá jogado lá. Porque Deus morreu por ele também, Jesus morreu por ele. Aleluia. Então, irmãos, é a graça do Senhor que nos fortalece. É a graça do Senhor que nos faz caminhar de dia em dia, de força em força, de glória em glória, de vitória em vitória. Nesta manhã, eu não sei qual é o espinho que você tem na sua carne. Eu não sei se é o seu filho. Talvez seja. Ah, mas meu filho é um espinho na carne? Talvez a luta, a dificuldade que você passa através dele é um espinho. E Deus ainda não tirou. Porque aquilo faz você lembrar que é Deus que vai fazer e não você.
Aprove a Deus que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Aprove a Deus que o nome dele seja glorificado nesse espinho, nessa fraqueza que você tem. Talvez seja um filho, talvez seja um esposo, talvez seja uma enfermidade, a Bíblia não relata. O irmão José deve saber, né? Mais conhecedor da palavra do que eu, né, irmão José? Que a Bíblia não relata o espinho que Paulo tinha. Mas poderia ser uma enfermidade. E aquilo doía, importunava. Irmãos, uma certa feita, muitos anos atrás, eu tinha um defeito, irmãos, muito grande. E eu me lembro que eu fiz um propósito com Deus. Eu vou até testificar para a edificação do corpo. Irmãos, pensa numa pessoa que falava palavrão. Irmãos, como eu falava palavrão. Qualquer coisinha assim, se eu desse um tropeção, Jesus. Mas aquilo, irmãos, eu falo que eu estou falando diante de Deus. Eu falava, irmãos, mas como o diabo me acusava depois. Como eu falava palavrão. Só que eu falava e depois vinha aquela culpa, sabe? E um dia, eu fui na casa da irmã Leonor, fui levar um recado do meu cunhado para a irmã Leonor. Chegando lá na irmã Leonor, tinha uns irmãos que lá sempre a casa dela estava cheia, né? E aí eu cheguei lá, os irmãos estavam orando, e aí a irmã Leonor me chamou e falou assim, ora por essa irmã aqui, né? Ora por essa irmã. E ali, irmãos, e eu lutava com aquilo, irmãos. Eu lutava contra aquilo. Eu lutava com as minhas forças. Eu lutava. E toda vez que eu falava uma palavra, eu chorava depois com aquela culpa. E aí eu lutava. E eu falava, Deus, eu jejuava, eu orava. Eu pedia a Deus que me libertasse daquilo. Porque o inimigo me acusava daquilo. E era uma fraqueza. E um dia, irmãos, eu falei assim, Jesus, eu fiz um propósito. Jesus, eu não vou tomar Santa Ceia enquanto eu não me libertar disso. Eu não quero. Não vou tomar isso, porque não é certo. E aí, irmãos, eu fiquei naquela semana da ceia, naquele mês da ceia, orando. Irmãos, quando foi no dia da ceia, eu não fui na ceia. Congregava ali no retorno. Eu não fui na Santa Ceia, no culto de ceia. Quando eu estou na minha casa, a Santa Ceia era no domingo de manhã, eu preparando o almoço, meu esposo estava, aí chegou, de repente, alguém falou, irmão, tia, o irmão Paulo chegou. Alguém aqui conheceu o irmão Paulo Eugênio? Aquele irmão, né, faleceu. Aquele irmão era um vaso de Deus. Vaso de Deus. Irmãos, os irmãos sabem onde eu moro. Eu moro no fundo da casa da minha cunhada. O pastor Paulo entrou no meu quintal, ele entrou falando em línguas estranhas. Ele entrou com a ceia, falando em línguas estranhas, entrou na minha sala, tinha uma mesinha de ceia, ele colocou lá a bandeja do pão, do vinho e falando em língua estranha. E eu falando assim, aí eu fiquei olhando assim, eu falei, não vou tomar Santa Ceia, eu não vou tomar Santa Ceia. Eu falava para ele, mas ele não me ouvia. Ele não me ouvia. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Não é do seu jeito. Não é na sua força. Não é como você quer. É como eu quero. Eu tenho visto a sua fraqueza sim. Mas eu te perdoo. Eu que te liberto. Vou libertar sim, na hora que eu quiser. E ele foi me entregando a ceia ali. Eu tomei a ceia. Irmãos, eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus, porque louvado seja Deus. Eu não tenho mais esse defeito. Deus me libertou. Deus me libertou, mas de uma outra forma, Deus fazia me entender que a graça dele me bastava. Não era daquele jeito. Então, irmãos, essa palavra, eu trago essa experiência comigo e quando eu estava lendo, eu me lembrei perfeitamente. E ele ministrou a ceia de uma tal forma, e eu me lembro que ele falou, ministrou a ceia e disse assim, irmã Lana, eu não sei o que está acontecendo, mas a glória